retrospecto, de ver a trajetória que aconteceu com o movimento humano desde o primórdio do nosso caminho na religiosidade, que nos levou a grafar e deixar escrito o que houvéramos aprendido, visto que só começou a haver uma escrita e um registro a partir da religião, que premia por asseverar numa pedra, num pergaminho, o registro daquilo que era tido como crença importante e que precisava ser legado para quem viesse no subsequente. Em sendo assim, na trajetória de Jesus entre nós, que foi um período curto, enquanto encarnado, em que ele esteve conosco, de 33 anos, urge considerar que antes disso ele já estava conosco, através daqueles que ele enviava, daquilo que ele nos soprava, dos despertamentos que ele fazia acontecer por nosso intermédio, e que tem a ver com ele ser o governador terráqueo. Em sendo assim, há 4 bilhões de anos atrás, ele elabora esse planeta e tem outros orbes sob a sua jurisdição, e que ele também participara na sua respectiva elaboração, mas em considerando a Terra, foi em torno de 4 bilhões de anos atrás que o Cristo a formou. E existe o Cristo do sistema solar, que cogita seja São Gabriel, que avisou Maria da vinda de Jesus encarnado. O Cristo do planeta Júpiter, de Plutão, de Marte, ao Cristo da galáxia, do universo e de cada outro universo vai ter o seu Cristo. Isso mostra que é um estágio que esse espírito alcança, inabordável para nós, onde ele é convocado a criar e acompanhar um planeta com aqueles espíritos que estarão sob a sua tutela amorável, conforme acontecera com Jesus. E quando foi para ele ter conosco encarnado, em torno de 4.000 anos antes, ele desceu para o universo. Isto é, estava numa colocação que é defeso para nossa compreensão, em que ele desce desse local para o universo e fica passeando pelo universo em torno de 4.000 anos antes de encarnar na Terra. Quando foi em torno de 1.000 anos antes dele fazer esse processo de encarnar, ele já entrou numa preparação massiva para adaptar-se a um corpo de carne, ao qual ele precisaria estar ali ao longo daqueles 33 anos. E essa vinda de Jesus foi preparada com aqueles que nesse orbe já estavam fazendo um caminho de elevação e, portanto, já tinham uma experiência com Jesus, mesmo que ele ainda não houvesse encarnado aqui. E aqueles que já houveram estado juntos antes da vinda de Jesus, combinaram, conforme orientação dele mesmo,
para se reencontrarem ali naquele colégio apostólico, nos cristãos e cristãs da primeira hora, que dariam um carro do arranque inicial do período cristão. Em sendo assim, antes do nascimento de Jesus, muitos passaram enviados por ele, que não falavam do Cristo e de Jesus, mas que viviam o seu postulado e estavam como preposto dele para alevantar a sua vibração orbe afora em diverso local desse planeta, que teve essa visita de enviados ilustres, moralmente elevados, e que faziam para que Jesus fosse levado, mesmo que ainda ele não tivesse estado fisicamente aqui, mas enquanto o nosso condutor, a porta, o caminho, a vida por onde precisaríamos trilhar. Em sendo assim, até mesmo Maria, José, são espíritos que já estavam nesse prélio com Jesus antes, até porque espíritos puros, conforme Maria Santíssima, um espírito elevado, cuja envergadura a levar a abraçar esse míster aqui junto de nós, necessitados da sua presença e auxílio, e que a desloca de um local em que ela já trabalhava junto com Jesus, em prol desse orbe, e que teve a sua encarnação preparada para que Jesus viesse no subsequente. E em sendo assim, desde que é criado esse orbe e acontecem os processos desde um coacervado, um aglomerado, até a formação de uma célula inicial, uma fotossíntese que passa a produzir, a realizar e libera oxigênio, e começa com a possibilidade de, naquela água mesmo, ter uma associação que levaria uma alga, peixe, e daí anfíbio, réptil, do réptil mamífero, do réptil a ave, e esse mamífero levaria e adentraria num dado momento humanoide, e que ainda não tinha essa razão do pensamento contínuo, que era algo que acendia e apagava como uma tocha, que quando o pensamento contínuo apagava, o instinto acendia, e quando o instinto apagava, o pensamento contínuo acendia, e fazia esse ioiô até que o pensamento contínuo se instaura. E nesse modo entramos na inauguração do racional, onde passamos a ter não somente prova, mas expiação, que adviria por um ato e postura equivocada, e que vai ter num dado momento o recebimento de espíritos deserdados de capela, que haviam sofrido degredo, o qual Cristo também é um governador, e que recambiou para cá, e que com o conhecimento que já adquiriam deve um impulso para o avanço, seja em conhecimento, na arte, na culinária, na agricultura, em que, conforme essa atuação, muitos bem-sucedidos, ao ser degradado para cá, já retornaram para lá, como os egípcios, e muitos outros ainda permanecem aqui num segundo, terceiro degredo, que inclusive já pode ter colhido eles, quando vieram de lá para cá, num
Terceiro degredo, que vai depender da situação de cada espírito. E nós estamos num novo momento de transição em que aquele empedernido no mal pelo mal, ele pode ter uma recambiação compulsória do degredo por incompatibilidade com o adentramento desse orbe numa era de regeneração, conforme acontecera com Capela lá atrás e que levou a essa leva que enxameou esse orbe, e com isso ocorreu uma propalação da religião que já vinha do berço de cada qual, considerando hindu, que veio de lá, ariano, egípcio, hebreu, que tinha no seu seio o monoteísmo, e nesse prospecto urge o recorte da importância da religião, que tem esse condão de nos salvar da nossa periculosidade e que foi sendo fermentado, mas que era restrito a um grupo seleto. Quanto um conhecimento daquilo que houvera sido propalado numa escritura, no imo gemal do judaísmo, isso era disponibilizado àquele que, pela condição em que ocupava, era considerado capaz de ler e analisar aquilo, e o populacho era considerado inapto para aprender aquilo e tirado daquela conjetura e fechado aquela possibilidade para ele, que considerava que enlouqueceria, desequilibraria, se tentasse aprender o sentido daquele texto. E essa ideia, ela foi continuando quando Jesus foi estar entre nós, e ao dizer que era o Filho de Deus. E no judaísmo, quem assim se afirmasse tinha que ser o Messias. E como a maioria ali não havia acolhido Jesus nessa condição, dizia que ele blasfemava e o perseguia, e o injuriara devido a isso, levando à crucificação. Mas quando foi o ano 300 e pouco depois da partida do Cristo, que continuaria com a sua presença energética entre nós, o imperador de Roma se converte ao cristianismo e decreta que passaria a ser a religião oficial do Império Romano. Mas, como havia muitos que não eram cristãos, passou a iniciar seitas e distorções do Evangelho devido à miscelânea que criara. E aquilo que deveria ser acessível como o Evangelho, que fora deixado para o estudo da obra e do feito do Cristo, acabou se tornando algo vedado e permitido para umas gotas no deserto de supostamente merecedores daquela dádiva, e isso vai permear em torno aí de 1000 anos, em que alguém encarnava como sacerdote, tinha acesso a esse conteúdo, desencarnava, reencarnava como um ruralista terra-terra e não tinha acesso a essa leitura, e foi esse ping-pong até que, em torno do século XIV, é que aconteceu
por Gutenberg a propalação da Bíblia, que foi distribuída do Oiapoque ao Chuí Terráqueo, e no subsequente Martin Luther, que nós chamamos aqui de Martin Lutero, mas que tinha esse nome específico, Martin Luther, não King, mas Martin Luther, e que com o desfraudo dele fez uma divulgação importante da feito e da vida de Jesus, ali já em torno do século XV e XVI, e que vai descerrar uma nova era de acesso ao conhecimento do que tinha sido escrito de Jesus, e a pipocação dessa sabedoria e daquilo que isso ventilava. Se nós analisarmos a nossa situação hoje enquanto humanidade, que existe um aumento em índice de depressão, principalmente de ansiedade, de ideação suicida e ato propriamente dito, quando essa possibilidade de ter acesso a esse conteúdo aconteceu e houve um impulso para que seguisse o Cristo, vamos encontrar um orbe em que 3/4 não é cristão, e onde existe o ressumar da Revolução Francesa, que veio dizer que aquilo que era do cristianismo enlouquecia. Daí, seja para aquele que tinha em Jesus o seu reequilíbrio, ou para aquele que houvera sido perseguido em nome de Jesus e atribuía isso ao que Jesus havia deixado erroneamente, foi vedado e retirado esses escritos luminosos, no sentido não de uma impossibilidade de ter aquela Bíblia, aquele Evangelho na mão, mas num crescente do materialismo e ateísmo, e a indisposição com Jesus e a perseguição a ele, devido às guerras que aconteceram em seu nome e as perseguições cruentas, em que milhões e milhões padeceram, mutilados em calabouços, levados a uma fogueira, em martírio e flagelo, seja ora por seguir diretamente ao Cristo, seja ora por estar num trabalho como médium, numa atividade diferente que era considerada uma heresia. E nesse ioiô, acabou que, em nome da religião, e envolvendo a figura inolvidável de Jesus, tivemos as piores guerras e sangramentos da história, em que incontáveis tiveram suas vidas ceifadas. Mesmo se nós olharmos para as guerras mundiais, vamos ver a presença de uma religiosidade ali no meio, de um preconceito que envolve uma crença. Quando se pega a Segunda Guerra Mundial, em que milhões de judeus foram perseguidos e dizimados no campo de concentração, tinha um móvel
de uma crença por trás e mostra a nossa inaptidão para lidar com a religião e para usá-la da forma caridosa que Jesus nos preceituara, haja visto que ela que tem essa mágica possibilidade de nos salvar da nossa periculosidade, conforme Chico dizia. E, em sendo assim, enquanto Jesus não instaurou uma religião por aqui, mas deixou a sua vida, o seu testemunho, as interpretações foram variadas num mosaico vitral que levou a todo tipo de abuso e nos coloca no século XVIII, na explosão da Revolução na França, com uma desfraudo de um espadachim da materialização, ateísmo e aversão ao Cristo, e que vai ressonar e que mostra situações nesse orbe afora em que a figura de Jesus ainda é perseguida, ironizada, e que cristão é barbaramente morto por essa crença, por dizer que segue Jesus. E nós vivemos um momento de uma humanidade adoecida, em que os remédios controlados, tarja preta, mascara uma aparente normalidade que não existe em termos das morbosidades orgânica e psíquica que trazemos. E se retirarmos o remédio controlado que a humanidade toma por um ano e apontarmos para os resultados, nós vamos perceber o desequilíbrio e a desarmonia que trazemos. E vai dizer exatamente da urgência de fortalecer a minha moral, visto que eu sou testado no que eu desconheço, mas eu vou ser responsabilizada pelo que eu desconheço e pelo que eu conheço, visto que aquilo que está claro para mim aumenta a minha responsabilidade e o que eu ignoro corre por minha conta. Em sendo assim, somente a luz da caridade infatigável, que cobre a multidão da nossa ignorância, que cobre a multidão do nosso pecado, é que podemos dar passo concreto. E vai dizer, conforme no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Limites da Encarnação, que o nosso perispírito ele passa por transformação sucessiva, uma após a outra. Adentra a arena do etéreo, até uma depuração e uma eterização completa, que é o estado do espírito puro. Conforme citáramos de Maria, José. E mesmo que haja um orbe em que o espírito puro possa estadiar, ele não está preso, gradeado a ele, como num orbe inferior de prova e expiação.
visto que já se encontra numa condição de desprendimento que faz ele ir para todo lugar, onde seja chamado a missão e o dever que lhe compete realizar. E mostra que quando existe uma expiação que preciso viver, conforme o espírito inferior que eu sou, em débitos acumulados com os seus juros, e que preciso correr atrás para minorar o meu caos moral, isso mostra que fico presa nesse corpo de carne, mesmo havendo um desprendimento enquanto durmo, ele é relativo, porque tem um condão que me prende esse corpo na cama, e quando esse corpo mexe, acorda, o espírito volta imediatamente, e vai estar ligado à área de interesse que tenha fermentado, demorado. Mas um espírito puro, ele não está preso àquele corpo de carne por um cordão, ou a um corpo eterizado em que precisa ficar naquele orbe onde aquela eterização acontece e se demorar ali por ter uma prova específica que tem que passar ou uma expiação. Isso deixa de acontecer, porque ele já adentrou uma condição em que ele já não tem mais expiação a viver e prova. E pode, no desprendimento completo, passear para os locais em que sua presença seja convocada em auxílio. Diferentemente de mim, que nesse corpo que eu estou, preciso ficar ligada a ele enquanto estiver encarnada, e que é instrumento para que eu viva expiação e prova que preciso para me depurar, para intensificar o meu desprendimento da matéria. E para ferir avanço moral, visto que enquanto no astral o conhecimento ele é pipocado, mas a moral vai me prender aonde tem afinidade e mostra a ingência de nos moralizarmos pelo caminho da caridade, da pobreza, castidade. E como o apego à matéria é prejudicial para isso. O sensualismo vai me atrapalhar, porque me apega à matéria. O orgulho. São sentimentos que tenacifica a minha cola com a matéria e me dificulta. Kardec havia colocado no Livro dos Médiuns o explanador de 4 grupos de espíritos onde o primeiro é aquele que crê e está preso à manifestação, chamado de experimentador. O segundo, ele é o espírito imperfeito, apesar de compreender e admirar a possibilidade da moralização, não coloca isso na sua conduta. Vê a caridade cristã como uma máxima bela, impactante, mas fica por isso. O terceiro grupo procura praticar a moral espírita, que é basada no Cristo, aproveita para avançar na sua vilegiatura, porque sabe que o tempo urge, corre,
e tem um esforço e um desejo de coibir o seu pendor e de vencer a si mesmo. E isso vai mostrar que é o verdadeiro espírita, aquele que segue após o Cristo, que revela no esforço, na paixão que coloco para vencer o meu pendor, para vencer a minha sombra. E tem o espírito exaltado, onde Kardec vai trazer a questão do exagero e do excesso, que é prejudicial pela má impressão que causa e pode levar alguém que está tendo contato com a doutrina espírita a se ressentir daquela situação e afastar. Isso correria por minha responsabilidade. Daquele que esteja agindo na exaltação e nesse destrambelho, que leva a uma confiança cega, infantil, no espírito que venha falar comigo, onde não verifico o absurdo ou a duvidosidade do que está sendo proposto para mim, no que uma breve reflexão e análise esclareceria, visto que o entusiasmo que eu fico imiscuída nele me deslumbra, me excita, e eu entro numa condição de ser mais nociva à causa do espiritismo do que auxiliar. Esse é inapto para convencer e levar a instrução, visto que o outro vê com desconfiança o seu testemunho e aquilo que ele propala. E essa boa-fé que leva esse espírito encarnado a ser mistificado vai encontrar uma credulidade que é explorada e usada ao bel. E se fosse só ele a sofrer o que advém disso, menos mal. Mas é um armamento que é dado ao incrédulo, que vai usar dessa divulgação para zombar, ironizar e generalizar espiritismo ridículo como uma imputação devido à ação de um punhado que é reduzido, está numa condição de excesso e, devido a isso, tem a sua conduta usada para imputar à doutrina espírita uma condição de inapta, ridícula. E vai acontecer porque o adversário da doutrina espírita tem como de lógico que late a razão que o permeia. Não tendo cuidado de conhecer a fundo e averiguar aquilo que discorre, por não se preocupar com isso, está em mira de ruir o bem-sucedimento do espiritismo cristão. E mostra que quando abraço esse esforço da vitória sobre mim mesma e levo isso, vai dizer de o Cristo está empenhado em minha mão
e de que estou levando o pão espírita, o pão crístico. Por isso, a urgência do testemunho e de nutrir os valores morais que nos permitam, com a conduta, de forma persuasiva, mais cautelosa, vigilante, ser bem-sucedido, onde antes o excesso de circunspecção, de cuidado, do que a imprevidência.